Olá, ilustres telespectadores, boa noite. Mais uma vez aqui estamos com um grupo maravilhoso de fonoaudiólogas para uma entrevista sobre um assunto extremamente relevante. Nosso programa, Conhecimentos e Assuntos Relevantes, está no ar para beneficiar, para ampliar o conhecimento das pessoas nas suas múltiplas necessidades. Voltamos já já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com Conhecimentos e Assuntos Relevantes, desta feita com a doutora Carol Carmo, ela que é fonoaudióloga, especialista, aliás, mestre em Ciência da Saúde, né, pela Universidade Federal de Minas Gerais, e terminando agora o seu doutorado também. E conosco também a Daiane Souza, igualmente fono, formada na mesma instituição que eu criei, graças a Deus, né? Pois bem, e uma das colaboradoras da coordenação de fonoaudiologia, da área de fonoaudiologia, ela que é especialista em neurociências, né? Essas duas trabalham numa clínica maravilhosa que é objeto do nosso programa de hoje. Você já ouviu falar, assistiu um filme antigo, era Muito Além do Jardim, com Peter Sellers? Muito Além do Jardim. Filme muito interessante. De que ele tratava, você sabia? Que o assunto abordado naquele filme é exatamente o que vamos abordar nesta ocasião. Vamos falar sobre autismo. Autismo. Não é coisa muito antiga, não. É relativamente nova que surgiu essa linguagem, surgiu essa problemática, foi inserida no CID-10, na Classificação Internacional de Doenças, denominada CID-10, etc. Vamos cumprimentar. Doutora Carol, bem-vindo por estar conosco, o privilégio de receber aqui, aprecio muitíssimo o seu trabalho. Doutora Daiane, igualmente, né? Eu trouxe fonoaudiologia para a nossa cidade por causa da minha filha mais nova, que fazia e fez fonoaudiologia, ela é especialista em audiometria. Eu me encantei pelo curso, pelas coisas estudadas, pela projeção geral do curso e implantei fonoaudiologia. E é uma das poucas instituições que mantém hoje o curso de fonoaudiologia no estado do Rio de Janeiro, né? E formando profissionais maravilhosos. E uma coisa curiosa é que no fluxo do tempo, em o autismo ter se tornado uma patologia, um espectro significativo, descobriu-se que o trabalho do fonoaudiólogo é o mais pertinente a esse tratamento do que qualquer outra. Não que as outras especialidades e formações sejam adequadas, mas a mais adequada ao tratamento do autista é exatamente a fonoaudiologia. Daiane, bem-vinda também, tá? Nós estamos aqui para uma entrevista interativa e contributiva. Autismo. Vamos, no primeiro ponto, tratar. É doença mental? É uma síndrome? É um espectro? E, afinal de contas, doutora Carol, autismo é o quê? Primeiramente, é um prazer enorme participar desse programa, principalmente com esse tema, que é o tema do meu interesse, que eu estudo há tanto tempo, e agradeço imensamente pelo convite, né? Bom, o que é o autismo, né? O autismo, como o Dr. Heitor comentou, ele hoje está classificado no DSM-5, né? Desde 2014, como transtorno do neurodesenvolvimento. Então, ele entra nesse livro, né, que trata dos transtornos, transtornos mentais, e o autismo entra como um transtorno do neurodesenvolvimento, e ele tem algumas características, né? Então, a gente tem um indivíduo que tem comportamentos restritos, que tem interesses restritos, comportamentos estereotipados, que tem uma dificuldade na relação, na socialização. E que essas características têm que impactar a vida desse indivíduo de forma bastante clara, para que a gente tenha um diagnóstico médico fechado a respeito do autismo. Eles estão dentro do DSM-5. Exatamente. Essas características. O DSM-4 expande, né? Mostra, identifica melhor. No CID-10 nós temos o autismo infantil, que é o F84.0, e o atípico é 84.1, não é? Pois bem, de qualquer maneira, vamos deixar bem claro, embora esteja no capítulo que trate de transtornos mentais e comportamentais,
o autismo não é classificado, não pode ser entendido como uma doença mental. Não é uma doença mental. Não, é uma doença, é um transtorno, É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o que a gente tem? O cérebro autista, ele se constitui de forma diferente do que o cérebro típico. Então, a gente está falando de algo relacionado às neurociências, né? Um estudo que parte da organização do cérebro e da forma que o cérebro autista funciona. Você não sei se com a CID, né, que é a classificação 11, que já deveria ter saído, não sei se o autismo vai permanecer na letra F, né? E se vai passar para a letra G. Eu acho que ele é mais pertinente, mais próprio para a parte da neurologia, das neurociências, do que propriamente dos transtornos mentais. Não sei se você concorda comigo. E porque é um transtorno que tem reflexos muito comportamentais. Então, de repente, por isso essa Aqui está ali em cima do muro, né? São comportamentais e também são distintos. Exatamente. Porque em cada um ele se apresenta de uma de um forma. modo diferente. Na verdade, a gente até interrompendo, né? A gente nem fala em autismo, a gente diz autismo. Exatamente pelo tamanho desse espectro. A amplitude dele é dele. muito grande. São indivíduos muito diferentes um do outro. Na história, Carol e Daiane, na história, a primeira aparição, se é que se possa designar uma primeira aparição desse quadro, é muito antiga? Sim, então, o autismo nem sempre foi chamado de autismo, né? No início, ele era colocado, as características dos indivíduos que apresentavam esses comportamentos estereotipados, né, tudo isso que a gente falou anteriormente, era colocado como indivíduos esquizofrênicos, então com deficiência mental, então se confundia muito as características, né? Então ele nem sempre foi chamado de autismo. O Hans Asperger foi o que, na verdade, isso vem anteriormente a ele, mas ele se colocou mais direcionado aos estudos do autismo, e ele que fala, né, pela primeira vez a respeito desse conjunto de características com essa denominação. Quando eu citei o Mundo Além do Jardim, que foi um filme com Peter Sellers, também aconteceu aquele Meu Filho, Meu Mundo. Foram esses filmes, e depois He-Man, foram filmes que foram abordando essa patologia, porque não deixa de ser uma patologia, né? Patologia é doença, patose, né? Estudo de doenças. Pois bem, não deixa de ser uma patologia, mas focando melhor nessa questão. E no caso do Peter Sellers, trabalhando muito além do jardim, é um autismo claramente de adulto, de uma pessoa adulta. É lógico, se é criança autista, vai chegar a ser adulto, né? Mas foi muito bem elaborado sobre o assunto. As características vocês já colocaram um pouco no início. É uma coisa relativamente nova, mas você não tem, assim, século XIX, século XVIII, quando foi que apareceram os primeiros casos? Dá para lembrar de alguma coisa? Não, né? De memória, eu não vou saber te dizer. Mas é coisa de século XIX para cá. Bem antigo. Né? Bem antigo. Só que agora a aparição está sendo mais intensa. Como os critérios se refinaram, a gente tem mais identificação. É mais uma questão de diagnóstico do que propriamente da existência. Exatamente. Né? O diagnóstico é que faz com que a gente dê nome aos bois. Os bois sempre existiram. Exatamente. Os bois sempre existiram. Eu não sei se autismo sempre existiu, porque ele pode ter uma relação de origem aí, né? Pode ter uma causa, né? Além desses dois filmes que eu citei, aliás, 3, tem outros filmes que abordam, que vocês conhecem? Tem filmes, tem séries também. Séries também, inclusive. Hoje, eu posso indicar, tem um filme um pouco antigo que fala um pouquinho do autismo, que se chama Mary and Max, que é bem legal. Sim. É uma animação de massinhas. Bem interessante. Tem o próprio filme de uma autista muito famosa, que é a Temple Grandin, e tem o filme dela, que conta a história dela. E agora, super recente, tem o Atypical, que é uma série da Netflix. E agora, recentíssimo, tem o Mago dos Cubos, que é bem interessante. Daiane, quem está mais sujeito ao autismo, menino ou menina? Os meninos. Os meninos, né? Mas acontece também, menina, né? Acontece. E é muito pior. Ela apresenta mais características. Mais características, mais fortes, intensas. né? E também de dificuldade de tratamento?
Isso por causa do fator genético. Genético, né? né? Então, aí a gente tem um agravamento maior dos meninos e as meninas mais sintomáticas. Mais sintomáticas. Em termos quantitativos, é claro, muito mais meninos do que meninas. Sim. A relação com as vacinas, há uma possibilidade de causa de autismo em cima de... Esses estudos, não sei se são todos confiáveis, mas vacinas, defensivos agrícolas, existe possibilidade de relacionar-se? Bem, dentro da neurociências, eles fizeram, quando surgiu esse assunto de que as vacinas, elas estariam causando autismo, eles fizeram vários estudos e eles não encontraram relação de que as vacinas poderiam estar levando ao autismo. Mas se falou muito disso aí. Se falou é partícula passiva dura. Entanto, não é nós as pessoas falando, ainda hoje em dia acreditam que as vacinas levam ao autismo, mas agora, não com relação a autismo. defensivos agrícolas, nós temos visto aí cidades, regiões que trabalham muito com os tais, com uma incidência maior, né, Carol? Sim. O que acontece? O autismo ele tem um caráter epigenético, né? Então, a epigenética é exatamente o entorno daquilo que é influenciado para aquele indivíduo que tem o gene, né, predisposto ao autismo. E os estudos mostram que os defensivos agrícolas e também alguns conservantes de alimentos podem influenciar essa epigenética. Então, a gente está falando de defensivos agrícolas, de conservantes de alimentos, principalmente que tem a cor rosa, né? Então, isso realmente a gente já tem algum estudo que comprove. E, no entanto, que a maioria deles levam também a casos de câncer. Exatamente. Eles são potencializadores, né? Exatamente. Potencializadores de uma questão genética que já está estabelecida ali. Então, ele não é o causador. Também, como não é um causador de um câncer, mas pega uma situação genética já colocada, favorecida, e aí, fator que você está exposto, aí a coisa vai em frente. Pode haver confusão do autismo com outras patologias. No início você falou que eles eram tratados como esquizofrênicos, etc. Mas fora da esquizofrenia, da doença mental bem específica, da psicose, com qual delas ele pareceria mais? Dos transtornos mentais, eu até não diriam tantos, mas dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem confusão com o transtorno do desenvolvimento da linguagem, que a gente chama de TDL. A gente tem confusão, às vezes, com a apraxia de fala também. Que mais? Uma deficiência intelectual. Deficiência intelectual pode ter uma confusão diagnóstica. Não chega a ser um retardo, né? Embora se pareça, porque há uma perda comunicativa da relação. Bem, voltamos já com conhecimentos e assuntos relevantes para o segundo bloco. Está muito bom, muito gostoso. E você está se deliciando aí também. Já. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes, aqui com a doutora Carol e com a doutora Daiane, tratando sobre autismo, que muito nos importa, muito nos interessa. O segundo bloco, vamos tratar do autismo na família, né? Autismo na família. Como está a relação dos pais com a criança autista? No caso, as duas terão possibilidade de falar à vontade, que é aquela reação, né? A família sempre reage contra o filho que tem uma patologia, o autismo, o síndrome de Down, qualquer outra coisa, que começa com a negação, né? A negação, se não me engano, é a primeira de todas as coisas, começando com a Carol. É o primeiro sintoma, né? Você começa a perceber que seu filho tem características que são diferentes do desenvolvimento típico, né? E aí, se a gente for falar no bebê, um bebê que às vezes chora demais, ou então que dorme demais, ou que não dorme, um bebê que está muito estimulado sensorialmente, né? E aí o pai vive aquela situação, bom, eu queria um filho típico e tenho um filho não típico, que eu ainda não sei o que é, mas que eu já estou sofrendo com a possibilidade de existir alguma patologia. Então, essa relação, sim, começa geralmente com o luto, né? E hoje a informação está muito livre, né? Então, o pai começa a perceber alguma coisa, joga na internet alguma informação
e aí vem aquele tanto de características, e na internet a gente sabe que sempre tem os extremos, né? E aí a família acaba se preocupando com isso, então... Nem sempre é científico, né? Nem sempre científico, o que é mais perigoso E aí ainda. eles começam, eu acho que o meu filho é autista. Só que o sentimento eu não queria que fosse. Eu não queria. Pois é, mas muitos negam. Sim. A negação é um mecanismo de defesa do ego, eu sei, nós precisamos de ter essa capacidade de negar para reagir, podemos e a então maioria reagir. dos pais acontece isso. Hoje em dia, gente, eu consigo observar isso mais nos pais. Eles precisam passar por essa fase de negação para depois eles conseguirem assumir e ajudar a criança no seu desenvolvimento. É uma situação delicada, nós não podemos julgar os pais, porque todos os pais esperam filhos o quê? Sadios, maravilhosos, para serem presidente da República, astronautas, médicos, não sei o quê, atrizes, professoras, médicas e fonoaudiólogas, nutricionistas, não sei o quê. Espera-se sempre o melhor, mas um detalhezinho é que nós não conseguimos garantir o futuro dos nossos filhos como nós idealizamos, não. E quando de repente aparece uma criança com um quadro sintomático que aponta para uma situação especial tremendamente delicada e que vai, sem dúvida alguma, ser uma pessoa com um certo nível de dependência a vida toda, não todos, mas vai ter um certo nível de dependência, as pessoas piram. Eu não queria isso, mas ninguém queria isso. Mas também os pais também não queriam um filho pária, um filho criminoso, um filho, enfim, problemático para a sociedade. Mas pode vir, né? Pode vir, e aí? Pai é pai, mãe é mãe, temos que ser pais dos nossos filhos como eles são. Eu tenho um neto autista, eu amo profundamente. Eu não reclamo com Deus por ele ser autista, porque eu já sei o que ele é e o que vai ser. Se ele fosse absolutamente sadio, eu não saberia o que ele viria a ser. Exatamente. Eu não poderia... E eles são pessoas como nós. Né? São, porque todas as pessoas, menos nós três, porque somos diferenciados, né? Todas as pessoas têm problemas, têm dificuldades, têm, enfim, trejeitos, têm defeitos. Dos três aqui, eu sou até o melhor, no caso, né? Pelo menos eu acho, a minha mulher também me acha assim. Bem, mas todos nós temos, somos o que somos. Só que e algumas não das que... características são mais evidentes. Exatamente. Não somos quem gostaríamos de ser, ninguém é o que... São as diferenças individuais que têm que ser respeitadas. Tem que ser respeitadas, né? Inclusive essas que apresentam essas fragilidades. Tá? Mas, então, a relação com os pais começa aí, com a negação, e depois vem a aceitação e a luta para oferecer o melhor aos seus filhos. Quem tem mais dificuldade de lidar com um filho autista? É o pai ou é a mãe? Bom, na minha opinião, assim como a gente diz que são autismos, a gente tem pais, a gente tem mães. Então, cada família reage de uma forma, cada pai é de um jeito, cada mãe é de um jeito. Então, não está muito quem aceita mais, né? O pai ou a mãe. Eu acho que é do indivíduo, né? Tem pessoas que aceitam e lidam melhor com a dificuldade do que outras, né? E aí vão levando essa situação e tentando resolver da melhor forma. Mas por força do instinto maternal, por força da natureza que já inclina a mulher mais para o cuidado do que o homem, eu acho, não sei se a Daiane concorda, que é mais fácil a mulher aceitar e lidar, até porque por circunstância de trabalho, do que o homem, não? Tem casos em que as mães, elas aceitam mais, mas tem casos também que as mães não aceitam. Eu conheço quem rejeita. Eu conheço Não é o também. caso da minha filha, assim, minha filha não. A mãe, ela faz de tudo, leva nas terapias, mas ela ainda não tem a aceitação. Então, o pai, ele consegue gerir melhor para poder dar um suporte tanto à filha quanto à mãe também. A coisa se complica. É um trabalho em conjunto, né? A coisa se complica, não fica no limite da patologia, né? Alcança a família, a todo mundo, a toda a sociedade. É importante ter os dois, né, em conjunto, trabalhar em prol do desenvolvimento da criança. Pois bem, que perspectivas tem a família com a criança autista? Ou seja, o que a família espera no momento que ela se conscientiza de que eu tenho um portador de autismo e ele é diferente? De tudo, porque tudo é diferente de tudo mesmo, né? Começando com a Carol.
A perspectiva da família é sempre de buscar o melhor, né? Então, ela vai se arriscar em vários tratamentos, ela vai procurar por vários tratamentos, então ela vai atrás do fonoaudiólogo, ela vai atrás do fisioterapeuta, ela vai atrás do nutricionista, do psicólogo, do psiquiatra, do neurologista. Procura então, na internet. as perspectivas procura na internet. As perspectivas são sempre de melhorar o desenvolvimento e de oferecer a melhor qualidade de vida para aquele indivíduo. E a gente tem, assim como eu falei no começo, que são vários autismos, a gente tem vários prognósticos, né? Então, a perspectiva da família sempre é buscar o melhor, mas a gente entende também que, de acordo com o comprometimento, a gente vai ter um melhor ou um pior prognóstico. E a família tem que ser conscientizada disso o tempo todo, para ter o investimento, para a gente poder conseguir melhorar o desenvolvimento. Daiane, uma coisa é que as pessoas procuram tudo, e têm o direito de procurar, porque querem o melhor, mas às vezes procuram em lugares não adequados. Não que eu queira, digamos, minimizar a importância da fé das pessoas. Eu sou um homem de religião, etc., mas tem gente que aposta tudo numa coisa só. Né? Num tipo de fé, numa religião, digamos, dessas curandeiristas, que promete cura para tudo, e aí etc. não tem uma outra visão. Né? E aí não sabe do que se trata, espiritualiza tudo, e não é. A questão não é essa, a questão é agir com os pés no chão, sabendo que a coisa é séria, mas tem solução. Quando eu digo solução, não é cura como remissão absoluta da patologia, mas como uma adequação dessa pessoa É promover a melhor qualidade a melhor de vida. qualidade possível de vida, né? Uma pessoa que perdeu a perna não vai se matar porque perdeu uma perna. Vai aprender a andar de bicicleta, vai dirigir automóvel com uma perna só não vai pilotar avião porque a direção do avião é feita com os dois E pés. o autismo também é a mesma coisa. Vocês podem levar uma vida normal. Normal Tanto dentro a família quanto a própria exatamente, criança, né? mas dentro das suas características, das suas limitações. O que nós chamamos de limitações, que na verdade essa palavra São não é diferenças adequada, né? individuais, Diferença, né? Porque às vezes a pessoa que tem uma limitação, ela produz mais até, ela se supera. O que eu mais vejo são pessoas boas, pernas, braços, cabeça boa, etc. Não faz nada, não presta para nada, é um verdadeiro mulambo na sociedade. E outros que não têm mãos, faz tudo com os pés. Exatamente. E a gente, tanto a família quanto a gente enquanto terapeuta, aposta nessa diferença individual porque a gente busca dar potencialidade e desenvolver aquilo que está complicado ali naquele momento do desenvolvimento. Bom, então você falou agora há pouco, vocês falaram, que é autismos. Há níveis, portanto, de autismos? A gente considera autismo leve, autismo moderado e autismo grave. Muito relacionado à independência, né, o nível de autonomia e a respeito dos aspectos comunicativos, né? Então, se a criança ou adolescente ou adulto, enfim, tem uma comunicação verbal ou não verbal, isso também impacta no grau de desenvolvimento, porque está relacionado com os aspectos da linguagem, da comunicação e principalmente da autonomia. Então, a gente pode classificar assim. Daiane, há, evidentemente, uma relação do autismo com a idade mental, a idade cronológica. Se for um menino, uma criança que tenha 8 anos de idade cronológica e 3 de idade mental. Porque foi o que nós falamos lá atrás, né? Nas características. Dentro daquelas características citadas no DSM-5, pode estar concomitante uma deficiência intelectual dentro do autismo. Pode vir associada. Alguns autistas têm até uma aceleração, uma capacidade maior de aprendizagem do que chamados típicos. O espectro é tão grande que eu posso ter desde uma criança autista que tenha dificuldades cognitivas, quanto uma que tenha potencialidades cognitivas. Que tem superhabilidades, né? A gente denomina de um superdotado, comumente falando, né? Então, por isso são autismos, né? Cada um com a sua diferença individual, uns com mais dificuldade, outros com superhabilidades. E muitas das vezes esses que têm superhabilidades, muitas pessoas acham que eles não são autistas. E são, é exatamente isso que eu ia colocar, né? Só que se valoriza essa superhabilidade como sendo uma coisa maravilhosa, quando na verdade, em termos de relacionamentos,
Também é difícil. Difícil, muito difícil. Né? O gênio, o que é um gênio? Além dos eugênios, que não tem nada a ver com isso, além dos eugênios, né? Um gênio é um indivíduo problemático. Tá? Mas não é que ele queira, mas ele é tão inteligente, como é que ele não se relaciona bem com ninguém? Não é uma questão da inteligência, é uma questão do comportamento. Do seu comportamento, do todo do seu ser. Né? Agora, percebe o seguinte, o autista ele é o que é, está acabado, não o que deveria ser, temos que conviver com ele nos limites dele, na capacidade que ele tem, do que ele pode produzir, e pode muito. Muito. E o que é mais interessante no meu modo de pensar é que ele é filho, ele é neto, ele é primo, ele é sobrinho, ele é tanto quanto o outro qualquer. Não tem diferença de importância. O ser humano é importante pelo que ele é, por ser humano, não por ter capacidade para isso ou para aquilo. Porque muitos dos que têm muita capacidade não exercem coisa alguma. Sim, a gente não pode enxergar esse indivíduo com o rótulo do autista. Ele tem que ser visto com o rótulo de um indivíduo. O indivíduo que tem potencialidades e tem dificuldades. O Como diagnóstico dele é só um fator, igual eu uso óculos. Só. Pronto, e aí a gente pode tem até que ficar lidar mais com bonitinho isso. com óculos ou sem óculos, mas é verdade que temos diferença, né? Exatamente. Nós três, por exemplo, somos bem melhores que o... Todos nós temos diferenças. Não, diferença. Voltamos já com conhecimentos de assuntos relevantes. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos de assuntos relevantes. Doutora Carol, doutora Daiane, tratando aqui desse assunto empolgante. Agora vamos ver a questão do autismo na escola. É um negócio difícil. Dá pano pra manga. Dá pano pra manga. Não por força do autismo em si, mas por força do pessoal que opera a escola. Né? E aí eu já começo colocando a questão. Os educadores, que é pior na educação do que no ensino. Está bem complicado no ensino. Mas os educadores em geral, seja na escola de fundamental e médio, começando pela pré-escola e no ensino superior, eles estão preparados para lidar com o autismo? Então, a gente já começa com o então, né? São casos e casos, né? Claro que a gente tem profissionais extremamente competentes para lidar com a inclusão, não só do autista, mas de qualquer outra criança ou indivíduo com necessidade educacional especial. Mas, infelizmente, ainda hoje, 80%, não sei se a gente pode colocar uma porcentagem assim, infelizmente não tem os recursos para lidar de forma adequada com as adaptações que o autista precisa. E aí o autista, desde o autista mais grave até o autista mais leve, infelizmente a gente ainda tem profissionais que não estão capacitados, que não recebem investimento para sua capacitação, que não têm apoio da equipe educacional, que às vezes também não dá conta pela própria estrutura da escola de se envolver, né, mais com um indivíduo do que outro. Então falta preparo para entender que é uma pessoa como outra qualquer dentro da sala de aula, no sentido de que merece a atenção, assim como a atenção aos outros colegas da turma. E, infelizmente, falta capacitação, falta investimento para capacitação. Pois veja bem. Falta empatia também. Falta empatia. Além do fato de que, numa turma de típicos, eles não aprendem da mesma maneira, os típicos não aprendem da mesma maneira, e já demanda, por parte do professor, que é o que tem mais contato com o educando, maneiras diferenciadas de explicar uma mesma coisa. Tem um perfil de aprendizagem. Exatamente, para poder atingir ao máximo possível. Agora, quando falamos em autismo, a coisa é mais complicada ainda, porque as demandas de cada criança autista, elas são diversas, muito diferentes. específicas, Né? Aí é isso que eu quero ouvir. Mesmo que nós temos que ver a individualidade daquele aluno, as suas potencialidades, suas dificuldades, ver o que ele vai conseguir consolidar de informação de acordo com aquele conteúdo que está apresentado, quais são os recursos que ele precisa para o professor poder acessar ele, para ele ter o conhecimento sobre aqueles conteúdos. E ele participar das aulas como os outros. Não é uma questão só de capacidade mental de assimilar, é uma capacidade de como chegar àquela mente, como chegar, como que eu vou acessar. E de dar atenção, de dar motivação e
para dar motivação, você tem que estar motivado a estimular aquele Você indivíduo, tem que acreditar né? que o seu aluno ele pode. E ele pode. E ele pode. Com Ele pode. certeza. Todos Mas ele eles depende de podem. você, Ele professor. depende. Depende de você. E aí o investimento passa a ser muito individualizado, né? Muito focado, não é? O que acontece, que eu observo muito, os professores eles estão acostumados a fazer um único planejamento e acostumados a generalizar. Eles trabalham com um grupo, né? Se preparam para transmitir Eu montei dessa forma e vai ser dessa forma que eu vou apresentar. Nasci assim, vou morrer assim. E a gente, infelizmente, ainda observa na escola os profissionais colocando a criança dentro da forma da escola, onde a gente precisaria exatamente do contrário, né? A gente precisaria de uma escola realmente inclusiva, que aposta na equidade e que coloca a criança no seu devido lugar e não numa forma, e sim a escola se adapta à forma, à diferença individual daquela criança. Porque eu falo que tratar com igualdade é muito injusto, né? A gente precisa de tratar com equidade, então eu vou dar, eu vou, na verdade, oferecer oportunidades diferentes para quem tem necessidades educacionais diferentes, né? Não dá para oferecer a mesma coisa. Essa questão porque da ninguém igualdade, aparece... tratar de maneira igual a todos, isso não se aplica nem aos gêmeos univitelinos. Sim. Porque eles São diferentes. são apenas o corpo, apenas a estrutura genética é igual durante certo tempo. Depois também modifica. Se diferencia, não? né? O humor, o temperamento, o afeto. Porque é epigenética, né? O meio influencia o gene. Então o genótipo, o fenótipo, né, que passa, interfere já a partir do nascimento, já começa a diferenciar. Mas podemos concluir, em particular, que a escola, o ensino, a educação, talvez, não vou falar pelo mundo inteiro, eu não conheço o mundo inteiro, mas no Brasil, pelo menos, está muito distante da necessidade nesse particular, né? Sim. Está. Sim. Muito distante, né? Muito Precisa distante. de mais capacitações, que os professores tenham uma outra visão dos alunos. Que eles podem, eles têm capacidade. Na verdade, eu acho que a preparação deveria ser específica, ou seja, uma formação, mesmo que seja dentro de uma outra formação, mas com um nível de especificidade muito apurado para tratar dessa gente. Porque a quantidade de autista Só aumenta. só aumenta. Isso aí é uma progressão geométrica. geométrica, não é aritmétrica, está aumentando. Agora, você não me pergunte, não mande mensagem para cá para eu explicar por que está aumentando, eu não sei. O único camarada que sabe é Deus e não me explica todas as coisas. Quando eu chegar lá em cima, eu vou chamar o chefe, bater um papo com o senhor aí para me explicar algumas coisas. Não vai ter utilidade nenhuma eu entender, mas ele não me explica tudo que eu peço. E nem tem que explicar, ele tem que se virar aqui embaixo E com como as está coisas. crescendo, né? As pessoas elas estão ficando assustadas. Autismo, a gente só vê autismo. As faculdades de pedagogia, antes, os professores, eles afirmam que eles não viam o assunto autismo. Às vezes, eles só citavam, mas não sabiam o que era. Então, quais os profissionais que formaram? Como que foi a formação deles? Eles Zero em estavam relação ao atuando assunto, hoje. não sabe nada. Se saber que existe o problema, E aí é Não significa nada. É onde, às vezes, muitas das vezes, nós encontramos uma dificuldade de acessar esses professores, de colocar para eles que as crianças com autismo, elas conseguem, não só com autismo, e eles têm uma certa resistência. Daiane, estamos preparando professores hoje para lecionar 50 anos atrás. E não vai ser assim, né? A gente tem que preparar hoje para ensinar o que temos aí e crescentemente daí para Mas frente. com esse crescimento, as faculdades elas já estão pontuando mais. Ainda precisam melhorar. Mas pelo que eu conheço Mas- da dificuldade de se mexer com estruturas no Brasil e no mundo, vai demorar bastante. Infelizmente. As potencialidades, claro, Carol, depende de cada caso, né? Cada um consegue mais, outro consegue menos, um avança muito mais, e um avança tanto que é chamado de gênio, né? O orgulho da família, no entanto, é um Autista caso do mesmo jeito. mesmo jeito, e com um nível de infelicidade muito grande, porque ele é rejeitado, ele é do mesmo jeito na sociedade, como o outro que não tem capacidade, né?
Não existe uma aceitação padronizada, as pessoas como são. Isso é preconceito, né? Tanto quanto o autismo, quanto com relação ao Down e outras patologias, quanto ao branco, quanto ao preto, quanto ao estampado, né? Chega numa escola uma criança que tenha vitiligo, etc. Né? Os outros todos ali, ó, não encosta não, etc. É um perfil social, né? Social. A nossa sociedade rejeita o que é diferente. Ou melhor, somos todos diferentes, mas aquilo que marca a diferença é rejeitado. Rejeita. Que é uma questão da constituição social, que eu acho que é o tempo que vai fazer com que essa sociedade entenda verdadeiramente de inclusão. Isso aí é a dificuldade de acessar, porque eles já têm em mente aquilo que a sociedade implementou. Isso é tremendamente aético, né? Isso é tremendamente imoral, desumano, etc. Isso não injusto, sei se né? vai, injusto. Eu não sei se vai mudar, mas eu espero que. Né? Espero que mude. É nisso que a gente acredita, né? É nisso, porque quando eu era criança, bebezinho, puberdade, fui crescendo. Há pouco por aí. tempo atrás. Há pouco tempo atrás, eu tenho 700 anos. Quando as pessoas olhavam para mim, em função da minha condição social, o nível cultural dos meus pais, o ambiente que eu vivia, ninguém apostava em mim. E era natural, porque as crianças naquele padrão de vida não tinha futuro nenhum. No entanto, eu tive. Né? Eu alcancei todos os patamares possíveis na vida acadêmica, de ponta a ponta, saí de analfabeto até reitor de instituição universitária, né? De primeiro grau. Basta horroroso. ter oportunidade, ou buscar por essa oportunidade. Muita gente acreditou em mim. Muita gente me deu a mão. Mas eu poderia ter limites que não me permitissem avançar. Contudo, continuaria sendo Heitor Antônio da Silva com a mesma dignidade de todos os outros, né? Sim, tá. sim. Então, até que ponto pode ir um autista, Carol, Aonde na ele vida? quiser. Aonde ele quiser. E eu aposto nisso piamente. Onde ele quiser, ele vai. E a gente é que tem que dar oportunidade para ele chegar onde ele quer chegar. A gente é que tem que oferecer, possibilitar autonomia para ele conseguir chegar onde ele quiser chegar. E por mais grave que seja, esse indivíduo pode produzir alguma coisa e pode ser ter alguma atividade, né? Não precisa de ser o gênio, né, que vai se destacar educacionalmente e, né, se graduar, enfim, mas qualquer coisa que ele quiser ser, ele vai conquistar. Ele vai alcançar. Até a faculdade ele consegue fazer. Até uma faculdade ele Consegue fazer, é o que ele quer. Na verdade, o querer é relativo ao poder. Que, na verdade, as pessoas, fulano quer fazer isso, mas ele não pode. Começando que se ele efetivamente não pudesse, nem desejaria fazer. Não teria consciência nem perspectiva para fazer alguma coisa. Sim. Esse é o meu modo de pensar, porque eu tive perspectiva, lutei contra todas as dificuldades, contra todas as limitações. Eu estou falando diante de duas fonoaudiólogas, mesmo ainda no ginásio, América do ginásio, eu não conseguia falar de jeito nenhum o tre. Era tre, não saía 3 de jeito nenhum, era 33, 3.333, é uma desgraça. Fui para a Força Aérea. Na primeira semana, número para todo mundo. Eu, pela minha altura, pela minha compostura, pela minha beleza, fiquei no primeiro pelotão. Adivinha meu número? 3. 2003. 2003. Eu entrei em pânico, porque eu teria que me apresentar dezenas de vezes todos os dias, e meu número não conseguia. Fui para o alojamento desesperado, porque eu não conseguia falar o meu número, 2003. Passei a noite desesperado, tentando de todo jeito descobrir uma maneira de falar o 3, não consegui e inventei. Aí passei a usar 2003. Olha só. Todo mundo que me ouvia falar rapidamente, entendia que era 2003. Mas eu falava 2003, a diferença é muito pequena. E com o passar do tempo, eu incorporei o 3, substituí o CRES pelo 3, normalmente, mas eu confesso que ainda hoje acho muito mais gostoso falar 3 do que 3. E aí podia ter procurado fonoaudiólogo. Mas não existia nem fonoaudiólogo na minha época. Voltamos já com o último bloco de conhecimentos e assuntos relevantes sobre autismo. Você está assistindo Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes, com a doutora Carol, com a doutora Daiane. Então o ambiente está muito bonito, são
duas belezas extraordinárias, juntas com uma outra aqui que não fica para trás. Ficamos formando, sem dúvida alguma, um quadro maravilhoso aqui. Estamos aqui em Nova York fazendo um trabalho. Voltaremos hoje ainda para o Brasil. Exatamente. Bom, vamos agora para o autista na sociedade. O negócio é bastante complicado, né? Aí vamos colocar lá primeiro quesito. O que a sociedade tem para oferecer ao autista? Ela tem alguma coisa para oferecer? Começamos com a Carol. Então, esse assunto é muito polêmico, né? Sim. Comecei com o então de novo, as coisas polêmicas. Não, mas o então assim, está né? em todas as frases atualmente, né? Então, vamos lá. Eu penso que a sociedade oferece o que ela oferece para qualquer outra pessoa. De novo, eu acredito que o autista tem que ser visto como uma outra pessoa que não tenha o diagnóstico de autismo. Então, acho que ela oferece as oportunidades, sim, e o autista precisa desse direcionamento para ele aproveitar o que a sociedade tem para oferecer para ele dentro do que ele tem de possibilidade e aceitando o que ele tem de limitação. Então, é apostar se é uma pessoa que tem muitas habilidades manuais, então vamos, num curso de arte, aproveitar ao máximo desse indivíduo que tem autismo. Então, a sociedade oferece o que ela oferece para todos, né? Está na mão da família, está na mão do terapeuta, nortear esse desenvolvimento e esse indivíduo para que ele aproveite aquilo que a sociedade está oferecendo para ele. Daiane, enfim, seria nortear, orientar na busca ele descobrir o que é melhor para ele, né? Seria. Descobrir o que é melhor para ele. Favorecer a autonomia dele para ele poder descobrir a potencialidade dele, investir nessa potencialidade para ele poder aproveitar as possibilidades sociais. Pois é, tanto quanto qualquer pessoa, só vai ser Exatamente. boa numa área se ela tiver interesse. Sim. Motivação. Para, né? Vocês são fonoaudiólogos por causa de quê? Né? Claro que existe uma motivação, existe um interesse, existe uma afinidade, né? A sociedade, na verdade, tem os meios. A questão toda é direcioná-los, né? É o direcionamento. A direção. E, sem dúvida alguma, a academia, que eu digo, do fundamental lá da Da educação pré-escola básica. até o nível superior, é que tem que se movimentar para descobrir os caminhos. Sim. Né? Eu vejo assim. E o que o autista tem para oferecer à sociedade? Nossa, o autismo tem a oferecer a plenitude, assim, a doação. São indivíduos extremamente amorosos, extremamente afetivos, que têm muito para oferecer em termos de colaboração, em termos de uma forma pura de vivenciar as coisas, de viver profundamente. Eles são puros. Eu não estou com vontade de cumprimentar agora, esse é o meu momento de ficar quieto. E isso ser aceito, Eles né, são socialmente. transparentes. Eles são transparentes, eu acho que eles doam muito a nossa percepção de que cada coisa tem seu momento, cada coisa acontece da forma que deve acontecer e que é natural, que é a pureza. Acho que eles doam muita pureza. Tem um nível de humanidade assim. Muita coisa. E eles também têm empatia. Muita Exato. empatia. Eles percebem a gente. Eu, enquanto terapeuta, né? Às vezes a gente está numa sessão e você está ali naquela sessão pensando outras coisas. Eles a sabem. sessão não rende. Ele percebe que não está bom. Ele percebe quando você está triste, quando você está feliz. E é de uma pureza, é de uma elevação espiritual, se a gente É, pode e dizer eles assim, são né? tremendamente naturais e verdadeiros. Eles né? são verdadeiros. Gostam, dizem. Não gostam, dizem. dizem. Querem falar, falam. São Querem falar, não falam. autênticos. Mas a sociedade quer estereotipa as relações e quer que eles A respondam. sociedade quer escutar Quer o que escutar. elas querem. É, Né? mas não é assim. Não é. O momento dele é ficar calado? Então deixa ele Respeita, ficar. né? Respeite. Respeita. Né? Ele gosta de fazer o quê? Gosta de cozinhar. Então, o caminho dele é esse. Ah, mas Vamos não é o que eu investir sonhei nisso, para o meu pronto. filho. Mas peraí. É isso que vai ser, né? Ele vai mas ser bom isso. nisso, né? O meu pai, por exemplo, um homem que foi alfabetizado pela minha mãe, ele era analfabeto, o sonho dele era eu servir ao exército, ele falava exército, né? Exército. Comecei, eu nem fui para o exército, fui para a Força Aérea. Né? E não fui servir só, eu avancei. O sonho dele é eu servir a Força Armada para que eu escolhesse, mas de lá voltasse para cuidar do sítio. Esperava muito pouco de mim. Mas se eu fizesse aquilo, ele ia ficar feliz da vida.
né? Eu cuidando do sítio, da tradição agrária dele, plantar maxixe, quiabo, banana, que o mundo não vai acabar por falta dessas Mas coisas. Algo que ele queria. Ele queria. Não que né? você Exatamente. Eu digo, não, provavelmente para, isso não serve para mim. Mas, em princípio, eu não sou autista. Quem sabe, de repente até sou e todo mundo... Não foi diagnosticado não fui ainda. diagnosticado ainda, mas como eu sou novo... Ainda tem tempo. Ainda tenho tempo bastante, né? Mas a verdade é que todos eles têm muita coisa para oferecer. Mas temos que olhar para o autista como ele é. Sim. Aceitar como ele é. Porque assim deve ser com todas as pessoas. Porque as pessoas não são o que as outras gostariam que elas fossem. Elas são o que são. Nós não somos nem o que deveríamos ser, nós somos o que somos. Não há um padrão de exigência. O ser humano tem que ser assim. Uhum. O ser humano tem que dar bom dia, boa tarde, tomar bênção, etc., na hora que as pessoas se dispõem a receber. Não tem, não. Só que como a sociedade já impôs isso, as pessoas, elas fazem, mas elas sofrem. Fazem, sofrem, estamos ensinando a que mintam, e que mintam na área mais complicada, que é exatamente a afetiva do ser. Elas estão se molestando, né? Estão se molestando. De ser autêntico, né? O autista e o trabalho. Vamos começar com a Daiane. Autista no trabalho, como é que fica? O autista pode trabalhar. Dependendo das suas dificuldades, habilidades, ele tem que Pode jogar bola? Pode. Tem o Messi. Messi é autista. Você sabia disso? Que Messi é autista? Agora, você conhece na atualidade um cara que faça com a bola o que ele faz, os gols que ele faz, ficou milionário, é uma estrela. Mas ele é jogador de futebol de clube, na seleção da Argentina não funciona. É porque ele é autista e sabe o que ele quer. Ele sabe o que ele quer, o que é bom. Seleção é outra coisa. Conheço um autista hoje que está fazendo faculdade, tirou carteira de moto, de carro e trabalha. Vive uma vida como qualquer outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Ele não está sendo estigmatizado por eles só precisam de oportunidade. Só oportunidade e que alguém acredite nele, como se acredita em qualquer outra pessoa. Agora, o autista e as responsabilidades civis. Existe nas legislações do mundo inteiro essa questão da pessoa que é inimputável ou não. Na legislação brasileira, que é a que nos interessa, não adianta a gente citar outros países, o camarada comprovadamente louco, vamos usar essa linguagem absurda, né? Insano, ele é inimputável. Mas por ser inimputável, ele não deixa de ser colocado à margem. Ele é colocado no manicômio, fica lá com, na verdade, uma prisão perpétua, que ele não pode sair de lá porque ele se torna pernicioso e perigoso para a sociedade. Com relação ao autismo, não existe isso. Não. O autista, ele, dependendo do grau, né, de autismo, ele vai precisar de um tutor, né, ele vai precisar de alguém para se responsabilizar por ele. E ele já tem garantido vários direitos civis, né? A gente tem a lei Berenice Piana, tem a própria lei da inclusão, né? Então, a gente já tem ali garantido vários direitos deles, né? E não necessariamente são inimputáveis, né? Eles podem ter autonomia, né? Eles podem viver a vida com as responsabilidades civis. Podem ser responsabilizados gradativamente. Pode. Mas o que é curioso, eu não conheço casos de autista violento, pernicioso à sociedade. É interessante. Também desconheço. Também, né? Isso é muito bom, isso mostra que... porque a índole deles, em vez de se voltar para o mal, como a sociopatia, né? A personalidade dissocial, se volta mais para o bem, tranquilidade. Mas, graças a Deus, sem agressividade, com uma vida muito mais... pacífica. Agora, a sociedade encarando o autismo em seu crescimento, quantitativamente, né? Vamos lá. Já colocamos aqui que o número de autistas está aumentando progressivamente no mundo. Causas definidas não temos? Não, para esse aumento não. Na verdade, acredita-se que pode ser pelo aumento do diagnóstico, né? Então, a gente tem mais médicos laudando pessoas autistas. Também, o espectro aumentou,
né? Então, as características pela definição de ser autista estão ampliadas. E pode ser realmente um aumento, né? Por essa característica genética, pela característica epigenética. Então, certamente, para se afirmar, a gente não consegue afirmar. E aí, como que a sociedade encara isso, né? Precisa se preparar para entender quais são as formas do autista viver, porque se a gente for acreditar nessas progressões geométricas do aumento do autismo, a gente pode ter uma sociedade, né, mais autista. É a colocação. Vamos chegar ao ponto de ter uma sociedade majoritariamente autista. Como seria? Seria bom ou mal? Seria diferente, né? Seria diferente. Convivendo com os autistas, eu gostaria. Eu também não acho que seria uma sociedade ruim, não. Ruim não. Não. Mas seria diferente, muito diferente. É você entender as individualidades do outro. Bem, eu já passei da idade de me tornar autista, né? Mas estou livre também da esquizofrenia, não estou livre do transtorno de humor, não estou livre das doenças neurodegenerativas, mas sou um camarada que, como dei sorte até hoje, pode ser que eu não pegue nada disso também. Mas, de qualquer maneira, estamos diante de um quadro bonito de ser estudado, de uma realidade que não é tão problemático quanto as pessoas pensam, não é uma questão mais da nossa dificuldade de aceitar e nos relacionarmos com eles, do que eles serem problemáticos na sociedade. Eles não são. Eles não têm problema para se e eles não têm problema para se relacionar com a gente. A gente tem dificuldade de entender. Eles não têm problema. Nós é que temos problemas de relacionarmos com eles. Exatamente. Né? Doutora Carol, muito obrigado por ter participado desse trabalho. Doutora Daiane, muito obrigado. Elas trabalham na clínica do Centro Universitário Redentor com autismo, são professoras universitárias. Ela é a coordenadora do curso, faz um trabalho magnífico com esse assunto e Deus abençoe vocês nesse trabalho, cooperando para que as dificuldades sejam todas minimizadas. Deus abençoe vocês, muito sucesso na vida. Obrigado. Obrigada. Voltamos daqui a uma semana com conhecimentos e assuntos relevantes.